Pois bem, pessoal, vamos dar andamento ao nosso módulo de ajustagem mecânica. Hoje trataremos da aula 5, o qual será falado de instrumentos de traçagem e verificação. Certo? Então, o objetivo é apresentar o princípio de funcionamento e manuseio dos tipos de instrumentos de traçagem e verificação mais comuns na metalmecânica, certo? Instrumento de traçagem, instrumento de verificação. Réguas e mesas de traçagem, esquadro e gabarito, compassos, padrões, medidas e verificações. Na verdade, o objetivo é mais ver o princípio de funcionamento. O manuseio, infelizmente, a gente não vai poder fazer aqui, né, devido à nossa condição, né, de atividade à distância. Então, a bibliografia principal é a de praxe, das outras aulas, certo? E aí, nós temos o nosso primeiro sistema de traçagem, instrumento de traçagem, chamado mesa de traçagem e controle, certo? Nada mais é do que um bloco robusto, retangular ou quadrado, construído em ferro fundido ou granito, com a face superior rigorosamente plana. Antes de dizer isso para os senhores. Constitui esta face o plano de referência para o traçado com graminho, ou para o controle de superfícies planas. Certo? Então, isso é chamado mesa de traçagem. Ele tem que ter uma face superior rigorosamente plana, certo? Réguas, riscador e esquadro, como instrumento de traçagem ainda. Esses instrumentos usam-se exclusivamente para traçar, por isso, estudam-se juntos, embora tenham características diferentes. São fabricados de aço carbono e o riscador tem a ponta temperada e afiada. Então, dentre os instrumentos de traçar, nós temos a régua, que é um guia para traçar retas. O esquadro, que é um guia para traçar retas perpendiculares. Certo? E o riscador para fazer traços sobre os materiais. Então, a régua de traçar tem um dos bordos biselados e serve para serve de guia para o riscador, quando se traçam linhas retas, certo? Então, bastante comum na ajustagem mecânica, certo? A traçagem do insumo, né? Do perfil para que sejam feitos os cortes, certo? O esquadro caracteriza-se por ter um encosto de apoio, então nós temos um encosto de apoio que serve de guia ao riscador quando se traça linhas perpendiculares, ou seja, 90 graus. Alguns desses esquadros vêm com também 45 graus, certo? Uma superfíciezinha, um cortezinho de 45 graus, que você pode fazer também essa riscagem, né? Esse apoio com 45 graus, mas a maioria dos esquadros ele é a 90 graus. Então, você vai colocar ele aqui. Também o esquadro ele tem a função também de calibrar a superfície quando você está trabalhando com a ajustagem, principalmente quando você está trabalhando com imagem, certo? Então, como é que eu garanto que a minha superfície está altamente perpendicular entre si, certo? Nessa minha superfície. Então, eu pego um esquadro, certo? E coloco aqui, assim, e aponto para uma luz, ou sol, ou seja o que for. Se passar luz, é porque precisa ainda ser limado. Se não, é porque a superfície está totalmente plana, certo? É assim que a gente usa na metalmecânica, na ajustagem, para determinar a planicidade, vamos dizer assim, e a perpendicularidade de superfícies. O riscador tem um corpo geralmente recartilhado. Existe de várias formas, como, por exemplo, indicadores nas duas figuras aqui. Usa-se para fazer traços sobre os materiais. É comum também, quando nós não temos o riscador, utilizar pontas de serras quebradas para fazer o traçador, né, o riscador e tal. Certo? É comum também. E aí, como instrumento de traçagem, nós temos o graminho, certo? Então, o graminho é um instrumento formado por uma base, geralmente de ferro fundido, ou aço ao carbono, e uma haste cilíndrica retangular, sobre a qual desliza um suporte corrediço com o riscador.
o graminho serve para traçar e controlar peças, assim como centragem de peças nas máquinas ferramentas. Então, você tem o graminho simples e o graminho com articulação. Esse graminho é muito utilizado também para efeito de comparação, certo? Quando eu quero fazer medidas, que eu quero trazer aquela medida de um ponto para outro ponto, certo? Então, o graminho também é bastante utilizado na ajustagem. Muito embora esse tipo de dispositivo de ferramenta é muito utilizado por profissionais, certo? E aí nós temos graminho com escala e nônio, certo? E o graminho traçador vertical, certo? Que está errado, né? Você seguir aqui, tá? Ok? E aí as réguas, né? Que a gente já tratou a respeito dela, que é um instrumento de controle fabricado de aço ou ferro fundido de diversas formas e tamanhos para verificação de superfícies. Classifica-se em dois grupos: réguas de fios ratificados e réguas de faces ratificadas ou rasqueteadas, né? Então, a régua também ela é utilizada, se você tem algum aqui, para verificação da planeza, tem ou não, da superfície. Então, você pega essa régua, por exemplo, eu quero saber a planeza dessa superfície. Então, eu pego a régua, por exemplo, isso aqui, coloco aqui e verifico, certo? Também é utilizado para isso, certo? Eu, particularmente, gosto de utilizar sempre o esquadro, mas você também pode utilizar uma régua. Certo? Então, está aqui, né, os tipos de réguas. Réguas retificadas ou rasqueteadas, a gente já falou na aula passada, né? Utiliza para determinar as partes altas de superfícies planas, que vão ser rasqueteadas, né? Então, rasqueteadas é um tipo de processo vou chamar assim, não quero chamar de usinagem, mas é um tipo de processo de ajustagem, vamos dizer assim, certo? Tais como o barramento de tornos e outros, né? Então, é interessante, em algum momento, eu preparar uma aula para vocês de rascateamento, né? Porque não é muito utilizado, é mais usado com quem trabalha com manutenção de barramentos de tornos, né? Por exemplo, ao qual você utiliza essa régua, certo? Você pinta ela, aí você coloca na superfície, no barramento, onde ali você vai ver as partes altas, né? E essas partes altas vêm com material de um rascateador e você vai rasqueteando ela, certo? Geralmente o pessoal retifica, né? Que é um trabalho bem mais simples de fazer, né? Você utiliza uma máquina, um processo de usinagem, certo? E aí você tem réguas de face retificadas ou rasqueteadas, né? Então, é régua triangular plana. Então, esse tipo de régua triangular. Utiliza para verificar a planeza de duas superfícies em ângulo agudo, igual ou maior que 60 graus, tá? Aqui botou 600, mas é porque na hora que eu transcreveu 600. Determinando os pontos altos a serem rasqueteados também, né? Função de bico, né? Esse é bastante utilizado, principalmente quando você vai fazer para pré-operação de furação. Pronto. É uma ferramenta de aço carbono com ponta cônica temperada e corpo geralmente octogonal ou cilíndrico recartilhado. Serve para marcar pontos de referência no traçado e centros para a furação de peças. Certo? De 30, 60, 90, 120 graus, né? 30 graus marca centros para apoio de compasso, 60 graus pontear traçados e 90 e 120 marcar centros para guias de brocas, né? Então, ele é esse tipo aqui, bastante comum também. Bastante comum, usual e tem que ser usado, certo? Para quando vocês trabalharem com furação de peças. Compassos de ponta e de central. Então, são instrumentos de aço ao carbono, constituídos de duas pernas que se abrem ou se fecham através de uma articulação. As pernas podem ser retas, terminadas em pontas afiladas e endurecidas, ou com uma reta e outra curva, né? Então, ela pode ser dessa maneira ou dessa aqui. O compasso, todo mundo já tem noção de como funciona, devido a ser um instrumento que é muito utilizado no ensino fundamental, né? Quando a gente começa a desenhar, então você coloca ali para você traçar círculos, né? Então, bastante comum, é bastante usual esse compasso, e principalmente para fazer círculos. O compasso de pernas retas, denominado compasso de pontas, é utilizado para traçar circunferências, arcos e transportar medidas de comprimento.
O de perna curva, denominado compasso de centrar ou hermafrodita, é utilizado para determinar centros ou traçar paralelas, né? Aqui para tragar, mas é traçar. Aí nós temos os calibradores, pronto. Aqui é uma coisa que é muito importante vocês conhecerem, certo? Então, são instrumentos geralmente fabricados de aço temperados ou não, que utiliza-se para verificar, controlar raios, ângulos, folgas, roscas, diâmetro e espessura. Por exemplo, aqui nós temos um calibrador de raio, certo? Ele calibra tanto raios côncavos, certo? Quanto raios convexos. Ok? No caso aqui é raios côncavos e aqui é raios convexos. Então, ele é utilizado para determinação e calibração desses raios, né? Professor, mas para que eu vou utilizar esse calibrador de raio? Aí vai depender do processo de fabricação que você vai utilizar, certo? Geralmente, para cálculos de concentradores de tensão, né, ao qual você precisa ter nas regiões de mudança de diâmetro, você tem que ter raios cada vez mais abertos, né, para que diminua esse concentrador de tensão. Então, esse é um exemplo aí, são vários, né? Calibradores de ângulos, certo? Então, você tem essas fitas aqui, ó, certo? Essas estruturas que vai ter um certo ângulo, e a partir desse ângulo aqui você consegue calibrar. Calibrador de folga, bastante utilizado, certo? Principalmente para medições de folgas de anel de segmento, certo? Para calibração de tempo de válvulas de motores, certo? O tucho, né? O tucho das válvulas, ali você consegue calibrar, certo? Calibrar abertura de válvula, certo? Calibrar folga no canalete do pistão, entre o pistão e o anel de segmento, entre outros. E aqui o calibre de pente de rosca, né? Então, isso aqui também é bastante utilizado para parafusos. Então, lá na frente, quando a gente estudar operações de rosqueamento, a gente vai ver que existem várias normas que ditam o tipo de rosca, né? Então, a depender do tipo de rosca, das normas que é utilizado, a gente vai ter que ter um calibre de pente de rosca para saber qual é o tipo de rosca correta, certo? Por quê? Porque se eu tiver uma rosca de uma forma, de um parafuso, e uma rosca de outra forma na porca, eles não casam, certo? Não é necessário que seja a mesma rosca do parafuso, a mesma rosca da porca, e vice-versa. Aqui nós temos um calibrador passa-não passa, para eixos ou calibrador de boca. Isso aqui é mais utilizado para processos de fabricação mecânica, certo? Para a gente saber as tolerâncias máximas e mínimas, certo? O afastamento superior e inferior, certo? A tolerância, certo? Aqui também é o calibrador do tipo tampão, certo? Tipo passa-não passa, justamente também para a gente determinar o afastamento máximo e mínimo, né? De cada um aqui. E aqui o calibrador para arames e chapas. Então, você vai colocando eles aqui, ó, e vocês vão vendo a espessura do arame e a espessura da chapa, certo? Verificadores de ângulos. São lâminas de aço temperadas com ranhuras ou recorte em ângulo, rigorosamente talhados nas bordas, são utilizados na verificação de ângulos, colocando-os em contato com a ferramenta ao qual se queira dar o ângulo desejado. Esse verificador de ângulo a gente já tratou, então eu já vou passando. Esse aqui é um verificador de ângulo de uma ferramenta de plana ou torno, certo? Então você tem um ângulo aqui, o verificador de ângulo, que é nada mais do que um desse aqui, né? Para a ferramenta do torno, para o bit, ó. E também você tem um verificador de ângulo de talhadeiras e bedames, certo? Ó, você também utiliza a partir desses graus aqui, você vai esmerilhando o bedame da talhadeira para que ele fique nessa calibração. Certo? Aqui você tem um verificador de ângulo universal para a ferramenta de torno, broca, porcas, sextavadas, entre outros, né? Então aqui, ó, você tem, por exemplo, aqui você tem a ferramenta do torno, ó, certo? Vamos dizer um bedame, né? Certo? Aqui, ó. Certo? E aqui você tem uma broca. Então, a partir daqui, você vai saber qual o ângulo. Isso aqui a gente vai estudar quando a gente estiver falando de operação de furação. E lá na parte de usinagem, a gente vai estudar bem esses ângulos aqui de brocas. Porque para cada ângulo você tem determinadas condições, né? Para cada ângulo não, mas
para cada material você tem que usar um ângulo diferente, né? Quando é metal, quando é concreto, quando é madeira, entre outros. Verificador de ângulo para a ferramenta de roscar, certo? Também é muito utilizado. Essa ferramenta de roscar aqui é rosca quadrada, rosca trapezoidal, certo? Triangular. Então, tudo isso aí também é bastante utilizado, principalmente no torno mecânico. E verificador de ângulo de broca, também aqui, ó. Certo? Aqui nós temos um verificador de ângulo de ferramenta de torno para roscas triangulares, certo? Então, para roscas triangulares, certo? Para bits de tornos. Verificador de ângulo de diversas ferramentas de corte para plana e torno, certo? Então, aqui verificador de ângulo. E o verificador de ângulo de 120 graus ou verificador de perfil sextavado, certo? 120 graus, 135 graus. Gabaritos. São utensílios ou instrumentos auxiliares fabricados geralmente em aço ao carbono, na maioria dos casos, são executados pelo próprio mecânico e servem para verificar, controlar ou facilitar certas operações de perfis complicados, furações, suportes e montagens para determinados trabalhos em série. Suas formas, tipos e tamanhos variam de acordo com o trabalho a se realizar. Então, o gabarito nada mais é do que um sistema já de medição pré-estipulado, certo? Ao qual trabalhos que necessitam de repetição de vários equipamentos, você já faz um gabarito já para não perder tempo, né? E ficamos por aqui nessa aula, tá? Espero ter contribuído com os senhores na apresentação das principais ferramentas que a gente utiliza aí na oficina mecânica, né, na ajustagem.